Muitos conhecem a história de Abraão, o patriarca que foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Sabemos da promessa a seu filho Isaque, que nasceria para dar continuidade ao povo escolhido. Mas e Ismael, o primeiro filho de Abraão? Você já ouviu falar sobre ele? Será que ele foi apenas uma figura passageira, sem importância no plano divino? Ou teria ele recebido também uma promessa destinada a mudar o curso da história? A história de Ismael é marcada por momentos intensos, com promessas e desafios que moldaram seu destino e o legado que ele deixou para os povos que surgiram de sua linhagem. E, no entanto, ele é muitas vezes esquecido, uma figura secundária. Mas hoje, vamos abrir uma nova perspectiva sobre sua vida e refletir sobre sua importância no plano de Deus. Convido você a continuar comigo nesta jornada, onde vamos descobrir que Ismael não era um simples coadjuvante. E se você gosta de histórias bíblicas que revelam detalhes surpreendentes e personagens pouco explorados, já aproveita e se inscreva no canal. Dessa forma, você não vai perder nenhuma revelação que pode transformar a sua maneira de entender as histórias bíblicas. Ismael é mencionado pela primeira vez no capítulo 16 de Gênesis. E para entender a verdadeira importância de Ismael na história bíblica, precisamos mergulhar na época de Abraão, Sara e Agar. No mundo antigo, particularmente no Oriente Médio, a descendência era um dos valores mais sagrados. A continuidade da linhagem de um homem representava sua honra, sua identidade e a preservação de seu nome ao longo das gerações. Era também, no caso de Abraão, uma maneira de cumprir a promessa divina que lhe fora dada, de que ele seria o pai de uma grande nação, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu. No entanto, para Abraão e sua esposa, Sara, esse sonho parecia cada vez mais inalcançável. Eles já tinham passado dos 70 anos, e a possibilidade de Sara conceber era praticamente inexistente, algo que, naquela época, era visto como uma desgraça e um sinal de desapontamento divino. Sara, desesperada e desejando ver a promessa de Deus cumprida na vida de seu esposo, teve uma ideia que, embora pareça estranha para nós hoje, era comum naquela sociedade. Ela propôs que Abraão tivesse um filho com Hagar, sua serva egípcia. Esse tipo de prática, chamado de barriga de aluguel, era uma maneira de garantir descendência e, ao mesmo tempo, preservar o status da esposa principal, Sara, que, ao aceitar o filho da serva como seu próprio, manteria o poder e a honra de sua casa. Nesse arranjo, a serva concebia o filho para a sua senhora, e o filho nascido era considerado herdeiro legítimo da esposa principal. Assim, Hagar, a egípcia, foi escolhida para ser mãe do primogênito de Abraão. E esse filho teria todos os direitos e privilégios esperados de um herdeiro. Quando Hagar concebeu, no entanto, as dinâmicas mudaram rapidamente. A partir do momento em que ficou grávida, ela passou a ocupar uma posição diferente naquela casa. Hagar já não era apenas uma serva, mas a mãe do filho de Abraão. Esse fato criou tensões invisíveis, mas profundas. Sara, que inicialmente havia incentivado o plano, começou a sentir o peso do que significava ter outra mulher gerando o filho de seu marido. Por sua vez, Hagar, ciente de sua importância, também começou a ver a si mesma de outra forma. Finalmente, nasceu Ismael. Para Abraão, ele era mais do que um simples filho. Era o símbolo de que a promessa de Deus poderia se cumprir, ainda que de maneira inesperada. Abraão o amava profundamente e via nele o herdeiro de sua fé e de sua bênção. Durante os primeiros anos de vida de Ismael, tudo parecia bem. Ele era o primogênito de Abraão, e o patriarca tinha grandes expectativas para ele. Mas essa situação pacífica não duraria para sempre. A chegada de Ismael trouxe uma nova dinâmica e, eventualmente, o conflito começou a crescer. Sara, que inicialmente acreditou estar agindo pela fé ao oferecer Hagar, agora via Ismael como um lembrete constante de sua própria infertilidade. O relacionamento entre as duas mulheres se tornou tenso, e as diferenças entre elas aumentaram à medida que os anos passavam. Hagar não era mais apenas a serva humilde, mas a mãe de um herdeiro. Sara, mesmo sendo a esposa legítima, passou a se sentir deslocada e ameaçada.
Essas tensões foram o início de uma série de eventos que marcariam profundamente a história de Ismael e sua mãe. O que estava para acontecer era mais do que um simples conflito familiar. Era a criação de uma divisão que teria repercussões por gerações, até os dias de hoje. Embora Ismael fosse o primogênito, Deus ainda tinha algo mais reservado para Abraão. Um plano que o patriarca sequer poderia imaginar. Quando Ismael nasceu, foi um momento de grande significado para Abraão. Ele era, afinal, o primeiro filho do patriarca, o herdeiro que Abraão tanto desejara, e uma resposta às suas orações e esperanças de ser pai. Para Abraão, Ismael não era apenas um filho. Ele era a prova de que Deus poderia realmente fazer dele o pai de uma grande nação. Por muitos anos, Abraão acreditou que Ismael seria o responsável por levar adiante a sua linhagem e cumprir as promessas de Deus para sua descendência. Nos primeiros anos de vida de Ismael, Abraão dedicou-se a ele com amor e cuidado. Ele via em Ismael a continuidade de sua própria história e a realização de seus sonhos e promessas. Abraão acreditava que, através de Ismael, ele deixaria um legado e que seu nome seria perpetuado. Abraão depositava toda a sua esperança em Ismael, crendo que ele seria aquele a quem Deus usaria para dar início a uma nação. No entanto, algo inesperado estava para acontecer. Alguns anos após o nascimento de Ismael, Deus apareceu novamente a Abraão com uma nova promessa, surpreendendo-o. Apesar de Abraão já ter um filho, Deus anunciou que Sara, sua esposa, daria à luz um segundo filho, um menino que se chamaria Isaque. Esse anúncio mudou completamente as expectativas e a dinâmica familiar. Imagine a complexidade que esse novo anúncio trouxe para Abraão e para sua família. Enquanto ele acreditava que Ismael seria seu único herdeiro, agora surgia a promessa de Isaque, que viria ao mundo de forma milagrosa, pois Sara já estava em idade avançada e nunca havia concebido. A chegada de Isaque seria o cumprimento de uma promessa feita diretamente a Sara, não por intervenção humana, como no caso de Agar, mas como um ato exclusivo da vontade divina. Esse anúncio marcou o início de uma nova fase na vida de Ismael. Com o nascimento iminente de Isaque, o primogênito de Abraão começou a ocupar um lugar diferente no coração e na história de seu pai. Abraão continuava a amar profundamente Ismael, mas agora, uma promessa especial pairava sobre a vida de Isaque, tornando-o o escolhido para dar continuidade à linhagem que traria bênçãos para toda a humanidade. Esse novo cenário trouxe uma divisão clara. Ismael, embora amado, estava prestes a enfrentar uma nova realidade como aquele que ficaria em segundo plano na herança espiritual de Abraão. Assim, o nascimento de Isaque não apenas deu início a uma nova fase para Abraão e Sara, mas também para Ismael, que agora precisava encontrar seu próprio caminho e propósito sob os planos de Deus. Essa mudança seria o início de uma série de acontecimentos que desafiariam a posição de Ismael e colocariam à prova seu papel na vida de Abraão e na história da salvação. O nascimento de Isaque foi um divisor de águas na vida de Abraão e na dinâmica de sua família. Quando Deus anunciou a Abraão que sua esposa Sara teria um filho, a notícia causou surpresa e, possivelmente, uma grande confusão no coração do patriarca. Abraão já tinha Ismael, seu primeiro filho, aquele que ele acreditava ser o cumprimento da promessa divina. Porém agora, Deus prometia que um segundo filho nasceria, e esse filho seria fruto do relacionamento com Sara, sua esposa legítima, não de uma solução humana como acontecera com Hagar. Essa nova promessa soou quase impossível para Abraão e Sara. Ambos já estavam com idade avançada. Sara, com 90 anos, e Abraão, com 100. A possibilidade de Sara conceber um filho era improvável. E por isso, quando Deus anunciou a notícia, Sara riu em seu coração. Como poderia ela, uma mulher idosa, finalmente dar à luz? Esse milagre, porém, era um lembrete de que, para Deus, nada é impossível. Deus reafirmou que o filho de Sara, Isaque, seria o escolhido para levar adiante a linhagem que ele próprio havia estabelecido. Isaque não era apenas um segundo filho. Ele representava a promessa direta de Deus, a concretização de algo que estava nos planos divinos desde o início.
Através dele, a bênção que Deus havia prometido a Abraão se estenderia às nações. Abraão se viu diante de um dilema. De um lado, ele tinha Ismael, o filho que ele tanto amava e que até então acreditava ser o herdeiro de sua fé e promessas. Do outro, tinha a promessa de Isaque, o filho milagroso, nascido diretamente da intervenção divina. Com o nascimento de Isaque, surgiram tensões inevitáveis na família. Isaque era visto como o filho da promessa, aquele que receberia a bênção espiritual e a continuidade da aliança com Deus. Ismael, por outro lado, passou a ocupar um lugar de incerteza. Embora continuasse sendo o primogênito e carregasse o afeto de Abraão, Ismael começou a perceber que seu papel no plano divino era diferente do de seu meio-irmão. Essa diferença entre eles não era apenas uma questão de quem receberia a herança material de Abraão, mas algo muito mais profundo: quem daria continuidade ao pacto com Deus. Sara, por sua vez, sentia-se ameaçada pela presença de Hagar e Ismael. Como mãe de Isaque, ela desejava garantir que ele fosse o único herdeiro legítimo e que nenhuma competição existisse entre ele e Ismael. A situação na casa de Abraão tornou-se tensa e complexa. A promessa a Sara era uma bênção, mas também trouxe à tona conflitos familiares profundos que começariam a separar Abraão de seu filho primogênito. Esse momento era uma preparação para o que viria a seguir. Ismael, que até então ocupava uma posição de destaque como o único filho, agora enfrentava a realidade de dividir o amor e a atenção de Abraão. E embora Isaque fosse o filho da promessa, Deus não havia se esquecido de Ismael. Mas essa divisão familiar ainda estava apenas no começo. Algo maior estava para acontecer, e a vida de Ismael mudaria para sempre. Com o nascimento de Isaque, tudo mudou. Antes, Ismael era o único filho, o primogênito de Abraão, e havia crescido com o amor e a atenção total de seu pai. Ele carregava a expectativa de ser o herdeiro de Abraão e o continuador de sua linhagem. Mas, com a chegada de Isaque, Ismael começou a sentir que seu lugar estava ameaçado. Agora, ele não era mais o único filho, e Isaque não era apenas um irmão mais novo, mas o filho da promessa, aquele que Deus havia declarado como o escolhido para a continuidade da aliança. Essas tensões começaram a se manifestar de forma palpável à medida que Isaque crescia. A relação entre Ismael e Isaque não era apenas uma simples rivalidade entre irmãos. Era um conflito de linhagens, de promessas e de destinos. Em certo momento, durante uma celebração pelo desmame de Isaque, Ismael foi visto zombando de seu irmão mais novo. Embora o texto bíblico seja breve ao mencionar esse episódio, a reação de Sara foi intensa e reveladora. Ela interpretou o comportamento de Ismael como uma ameaça ao futuro de seu filho e, imediatamente, pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. Esse momento é crucial para entender a complexidade emocional e espiritual que cercava a família de Abraão. Para Sara, Ismael representava uma ameaça potencial ao destino de Isaque, o filho que ela acreditava ser o único legítimo. O pedido de Sara para afastar Ismael não era apenas uma medida de proteção, era também uma tentativa de assegurar que a promessa de Deus a Isaque fosse cumprida sem qualquer obstáculo ou interferência. Sara desejava que seu filho crescesse livre da influência de Ismael e sem qualquer risco de perder o lugar de herdeiro da bênção divina. Para Abraão, a situação era extremamente dolorosa. Ele amava Ismael, o filho que ele criara com carinho e dedicação. A ideia de mandar embora seu primogênito, o menino que por tantos anos ele acreditara ser o cumprimento da promessa, era angustiante. No entanto, Deus interveio e orientou Abraão a seguir o pedido de Sara, assegurando-lhe que ele cuidaria de Ismael e de sua mãe e que também faria dele uma grande nação. Esse episódio foi um ponto de ruptura. Ismael, que até então vivera sob a proteção de seu pai, estava prestes a enfrentar um destino incerto. A casa de Abraão, que antes fora seu lar e lugar de segurança, agora se tornava um local de rejeição e separação. Ao ser expulso, Ismael perderia não só o contato com seu pai, mas também o futuro que ele imaginara para si como filho do patriarca. No entanto, a história de Ismael estava longe de terminar. Esse conflito familiar, embora doloroso, era apenas uma transição.
Deus tinha planos para ele, e embora o caminho de Ismael fosse diferente do de Isaque, ele também receberia uma promessa de grandeza. A partida de Agar e Ismael foi um dos momentos mais dolorosos na vida de Abraão. Depois de anos criando seu primogênito com amor e esperança, ele agora se via forçado a despedir-se de Ismael e deixá-lo seguir um destino desconhecido. Com o coração partido, Abraão providenciou água e pão para Agar e Ismael. Um gesto simples que, no entanto, carregava o peso de uma separação definitiva. O ato de dar a eles o mínimo para a sobrevivência representava não apenas a despedida, mas também o reconhecimento de que o futuro de Ismael estava fora do controle de Abraão e agora inteiramente nas mãos de Deus. Agar e Ismael partiram para o deserto de Berseba, um lugar árido e desolado, onde cada passo era uma luta pela sobrevivência. O que antes havia sido uma vida de segurança, sob o cuidado e proteção de Abraão, agora se transformava em uma jornada incerta e perigosa. Com o tempo, a água e os alimentos que Abraão lhes dera acabaram, e o desespero começou a tomar conta de Agar. Ismael, ainda jovem e vulnerável, sofria com a sede e a fome, e Agar, sem ter como ajudá-lo, colocou-o sob a sombra de um arbusto e se afastou, incapaz de ver o sofrimento de seu filho. Sentada a certa distância, ela chorou e clamou a Deus em sua aflição, pedindo por uma intervenção divina. Esse momento de profunda angústia é um dos mais tocantes na história de Agar e Ismael. Ao ver a desesperança de Agar, Deus enviou um anjo para confortá-la e garantir que ela e seu filho não estavam sozinhos. A mensagem era clara: Deus tinha um propósito para Ismael, e ele cumpriria sua promessa de transformá-lo em uma grande nação. O anjo então mostrou a Agar um poço de água próximo, salvando suas vidas e dando a eles uma nova esperança no deserto. Esse episódio revelou o caráter de Deus como um pai compassivo, que cuida e se importa com aqueles que são excluídos e marginalizados. Ele não apenas ouviu o clamor de Agar, mas também reafirmou que Ismael tinha um lugar em seus planos. Deus não abandonaria o filho de Abraão. Pelo contrário, ele cuidaria para que Ismael crescesse e se tornasse uma figura importante, o ancestral de uma grande nação. Esse momento no deserto marcou uma transformação na vida de Agar e Ismael. A partir daí, eles seguiram um novo caminho, longe da proteção de Abraão, mas sob a proteção de Deus. Ismael cresceria no deserto, aprenderia a sobreviver em condições adversas e se tornaria um homem forte, moldado pela experiência de superação e pela promessa divina. Embora a vida de Ismael tomasse um rumo diferente do de seu meio-irmão Isaque, ele nunca estaria realmente fora do alcance das bênçãos de Deus. Depois de enfrentar a aflição no deserto, o clamor de Agar foi ouvido. Deus mostrou mais uma vez que sua presença não se limitava apenas aos grandes patriarcas e aos que estavam diretamente envolvidos na linhagem da promessa. Ele também cuidava daqueles que, aos olhos humanos, pareciam esquecidos ou deixados de lado. No meio de sua dor, Agar experimentou uma intervenção divina que mudou o curso de sua vida e do destino de Ismael. Esse período no deserto preparou Ismael para sua futura liderança. Ele cresceria ali e, mais tarde, se tornaria o pai de 12 príncipes, cumprindo a promessa de que seria o fundador de uma grande nação. A promessa de Deus foi fiel, e Ismael, assim como Abraão, se tornou um patriarca de sua própria linhagem. Ismael, fortalecido por sua experiência de vida no deserto, cresceu e se tornou um homem robusto, preparado para enfrentar as adversidades e desafios que viriam em seu caminho. O deserto, que fora um lugar de dor e separação, transformou-se no berço de sua nova identidade, onde ele se tornaria o fundador de uma nação, cumprindo a promessa que Deus fizera a Agar de que Ismael seria pai de um grande povo. A Bíblia relata que Ismael se estabeleceu na região do deserto de Parã, ao sul de Canaã, uma área árida e desafiadora. Ali, ele desenvolveu habilidades de sobrevivência e uma força que só o ambiente hostil do deserto poderia proporcionar. Ismael se tornou um arqueiro talentoso, um caçador e guerreiro, adquirindo a capacidade de proteger sua própria família
e garantir sua independência. Esses traços não eram apenas características pessoais, mas uma parte fundamental de sua liderança como patriarca de uma nova linhagem. Em sua vida adulta, Ismael casou-se com uma mulher egípcia, escolhida por sua mãe, Agar. Esse casamento não apenas fortaleceu seus laços culturais e familiares com o Egito, de onde Agar viera, mas também ajudou a consolidar sua própria linhagem, uma que se tornaria poderosa e influente. Através de Ismael e de seus descendentes, uma grande nação começava a se formar. Ele gerou 12 filhos, que viriam a ser conhecidos como 12 príncipes, cada um governando uma tribo e estabelecendo raízes no Oriente Médio, especialmente em regiões áridas como a Arábia. A formação desses 12 príncipes é um paralelo fascinante com as 12 tribos de Israel, os descendentes de seu meio-irmão Isaque. Essa estrutura revela que, apesar de estar fora da linha direta da promessa messiânica, Ismael e seus descendentes também estavam destinados a desempenhar um papel significativo na história. Sua linhagem se tornou um povo forte e influente, respeitado por sua bravura e independência. Ismael, então, tornou-se o patriarca de uma nova nação, cumprindo o destino que Deus havia prometido a ele e a Agar. Ele era um líder não apenas por causa de sua linhagem, mas pela força que demonstrava e pela capacidade de comandar seu povo em um ambiente hostil. Seus filhos e descendentes dariam continuidade a esse legado, moldando culturas e tribos ao longo das gerações. Assim, Ismael se consolidou como um símbolo de resiliência e perseverança, uma figura que, mesmo diante das adversidades, prosperou com a ajuda divina. A vida adulta de Ismael e a formação de sua linhagem mostram que a promessa de Deus não falhou. Embora ele estivesse fora da casa de Abraão e distante de sua herança espiritual, Ismael foi abençoado com prosperidade e uma grande descendência, tornando-se um marco para aqueles que viviam nas regiões desérticas. Sua história continuaria a influenciar gerações futuras, e o povo que dele surgiu teria um papel duradouro no cenário das nações, como Deus prometera. A figura de Ismael carrega um legado complexo e profundo, que se estende além das páginas da Bíblia. Para compreendermos toda a extensão de seu impacto, é essencial olhar para como ele é visto não apenas na tradição judaico-cristã, mas também na tradição islâmica. A história de Ismael, embora breve na Bíblia, é amplamente explorada no Alcorão, onde ele ocupa um lugar especial como ancestral de muitos povos árabes, e é considerado um profeta e um homem de fé. Na tradição bíblica, Ismael é lembrado como o primogênito de Abraão, nascido de Agar, a serva egípcia de Sara. Ele é o primogênito, mas não o herdeiro da promessa messiânica, que passaria por Isaque. A Bíblia destaca sua trajetória no deserto, a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação e o cumprimento desse destino através de seus 12 filhos, que se tornariam príncipes de tribos independentes. Embora não esteja diretamente ligado à linhagem de onde viria o Messias, Ismael é visto como alguém abençoado, escolhido por Deus para ter sua própria grandeza e multiplicação. Já na tradição islâmica, Ismael tem um papel ainda mais significativo. Ele é considerado o ancestral dos árabes e é amplamente honrado como um profeta que auxiliou Abraão na construção da Caaba em Meca, o local mais sagrado do Islã. Na fé islâmica, Ismael é visto como o filho de Abraão que esteve com ele em um grande teste de obediência a Deus, quando Abraão foi instruído a sacrificar seu filho. Embora a Bíblia associe esse evento a Isaque, a tradição islâmica afirma que Ismael era o filho mencionado, fazendo dele um exemplo de submissão e fidelidade a Deus. A importância de Ismael nas duas tradições oferece uma visão rica e diversificada sobre seu legado. Enquanto na Bíblia ele é o filho que segue um caminho separado de Isaque, recebendo bênçãos distintas, no Alcorão, ele é um pilar da fé e o patriarca de uma linhagem que também carrega a bênção de Deus. Em ambas as tradições, Ismael é um homem marcado por sua força, resiliência e pela promessa divina que Deus lhe concedeu no deserto. Essas duas visões refletem o impacto duradouro de Ismael na história das 3 religiões abraâmicas.
judaísmo, cristianismo e islã. Ele não é apenas um personagem secundário, mas um ancestral venerado que deu origem a povos e tradições que se mantêm até hoje. Esse respeito mútuo revela que, mesmo em caminhos diferentes, tanto Ismael quanto Isaque cumpriram o propósito de Deus, cada um com seu próprio legado e herança espiritual. A vida de Ismael, embora marcada por desafios e uma separação dolorosa, terminou de forma digna e honrada. A Bíblia nos diz que ele viveu 137 anos, uma longa vida que simboliza a bênção de Deus em sua existência. Conforme registrado em Gênesis 25:17, Ismael não apenas sobreviveu, mas prosperou, cumprindo a promessa divina de que ele seria o pai de uma grande nação. Durante sua vida, ele liderou e deixou um legado através dos 12 príncipes que se tornaram os ancestrais de várias tribos árabes. Um detalhe tocante na vida de Ismael é o episódio registrado em Gênesis 25:9, onde, mesmo após sua separação de Abraão, ele demonstra que os laços familiares nunca foram completamente rompidos. Quando Abraão faleceu, Ismael retornou e, junto com seu meio-irmão Isaque, enterrou seu pai. Esse ato de amor e respeito nos mostra que, apesar das circunstâncias, o vínculo entre pai e filho permaneceu. Mesmo separados fisicamente, Ismael manteve em seu coração o respeito e a conexão com Abraão. Esse momento também reflete uma reconciliação simbólica entre os dois irmãos, Ismael e Isaque, que, apesar das diferenças, se uniram para honrar o pai em seu sepultamento. A trajetória de Ismael ensina que as promessas de Deus se manifestam de maneiras variadas e que sua bênção não se limita a uma única linhagem ou povo. Embora as tradições possam diferir em alguns aspectos, a figura de Ismael une essas narrativas, lembrando-nos de que ele foi um homem de fé, determinação e escolhido por Deus para um propósito grandioso. A história de Ismael é uma jornada de fé, resiliência e propósito. Ele é o filho que, embora não fosse o herdeiro da aliança principal de Abraão, recebeu de Deus um caminho distinto e especial. Sua vida no deserto, sua habilidade de sobreviver às adversidades e seu destino como patriarca de uma grande nação mostram que as promessas de Deus podem se manifestar de formas únicas para cada pessoa. Ismael é um exemplo de como, mesmo quando estamos fora do centro das atenções ou nos sentimos excluídos, ainda podemos cumprir um propósito grandioso e ter um papel significativo no plano divino. O legado de Ismael nos ensina que não há posição de maior ou menor importância para Deus. Ele ama e cuida de todos os seus filhos, independentemente de suas circunstâncias. Deus estava com Ismael em cada etapa de sua vida, desde o momento em que ele e Agar foram expulsos para o deserto até o cumprimento de sua promessa de fazer dele o pai de uma grande nação. A trajetória de Ismael nos mostra que Deus não abandona aqueles que ele ama, e suas promessas são sempre verdadeiras, ainda que o caminho pareça difícil. Ao olharmos para a vida de Ismael, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Muitas vezes, como ele, podemos nos sentir rejeitados ou em segundo plano. Podemos até nos perguntar qual é o nosso lugar e propósito, mas a história de Ismael prova que, mesmo nas aparentes adversidades, Deus está presente e tem um plano para cada um de nós. Já conhecia a história de Ismael? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar aprendendo sobre essa história, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde exploramos com mais detalhes as 12 tribos de Ismael de uma forma que você nunca viu. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.